livro do profeta Sofonias. Então, como eu só tenho mais esse domingo, depois pastor Hernandes, o próximo domingo também, vamos ver o que nós vamos fazer, se a gente vai continuar para concluir o Antigo Testamento. Nós estamos fazendo o estudo panorâmico dos livros da Bíblia. O pastor Hernandes está fazendo o estudo panorâmico do Novo Testamento e eu estou fazendo do Antigo Testamento. E nós já estamos na reta final. A reta final. E hoje nós vamos estudar sobre o profeta Ageu. Ageu. Ageu, ele era um profeta conhecido pelo povo. A gente poderia dizer um profeta popular. Certo? Profeta popular. E a profecia dele é uma profecia que tem uma resposta imediata do povo. E uma das coisas boas que o profeta faz é justamente profetizar para encorajar o povo de Deus a fazer a obra de Deus. Chamando o povo de Deus ao compromisso com Deus. Ao compromisso. Então hoje, você vai receber umas cacetadas na sua cabeça do profeta Ageu, chamando você para uma vida de compromisso. Compromisso com Deus. Tá certo? Então, qualquer reclamação, você manda para o Procon Celestial, reclama de Deus lá, o Espírito Santo que deixou esse livro aqui. Tá bom? Vamos entender aqui. Livro do profeta Ageu. Esse livro encerra aquilo que a gente poderia chamar de os profetas da reconstrução. Ageu, Zacarias e Malaquias. Malaquias. Esses três profetas, principalmente Ageu e Zacarias, eles profetizaram no meio do povo, encorajando o povo a fazer a obra de Deus. O profeta Malaquias vem alguns anos depois, né, quando o povo já voltou ao pecado do descompromisso. E aí o profeta Malaquias vem com aquelas 4 sentenças, ou as 4 maldições do livro do profeta Malaquias. E esse livro do profeta Malaquias, a turma está correndo hoje, principalmente no capítulo 3, quando fala de dízimo. Né? É uma discussão tremenda aí. O sermão que o pastor Hernandes pregou aqui sobre dízimo, tem mais de 200 mil visualizações na internet. Isso, xingaram o pastor Hernandes até de arroz doce. Certo? Porque tem um povo aí que não aceita essa questão do ensino bíblico sobre essa questão do dízimo. Principalmente o texto de Malaquias capítulo 3. Então, se a gente for atender o pedido desse pessoal, tem que rasgar essa página da Bíblia e pular. Mas a gente não vai fazer isso. Ageu, o nome Ageu, em hebraico, significa minha festa. Minha festa. Ageu provavelmente nasceu num dia festivo. E aí o pai e a mãe colocou o quê? O nome dele, minha festa. Ou festivo. Ele profetizou justamente no período em que não havia rei em Israel. Foi quando Ciro fez o decreto e vieram os primeiros judeus sob a liderança de Zacarias, de Zorobabel, né, filho de Salatiel, e eu quero que você leia o versículo primeiro para você entender isso aí. Vamos ler juntos aí? No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, veja bem, não tinha rei. Dario, rei da Pérsia, ele proclama o edito que manda o povo voltar para reconstruir Jerusalém. Então, aparecem as 2 figuras que estavam liderando esse processo. Quem era? Zorobabel, filho de Salatiel, que era o quê?
governador. E veio junto com o governador o sacerdote, Josué. Tá certo? Esses dois líderes espirituais. Então, quando Ageu vai profetizar, ele vai profetizar sempre para esses dois líderes e também para o povo. O livro de Ageu, ele tem apenas, são quatro profecias. Veja aí. A primeira está aí, no versículo 1:1. No capítulo 2:1, veja lá, 2:1, diz assim: no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo. Então aqui é a segunda o quê? Profecia. Então, profecia tipo e-mail, né? A primeira, depois vem a segunda. A terceira está no capítulo 2, versículo 10. O que diz? Ao 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, o quê? Dizendo. Terceira profecia. Qual é a quarta profecia? Está lá no final. Versículo 20. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, o quê? Dizendo. Então, a estrutura do livro são essas quatro profecias. Ou esses 4 e-mails proféticos aí, para a gente contextualizar. São profecias curtas e que têm resultados imediatos. Vamos abrir a Bíblia, por favor, lá em Esdras. Esdras, capítulo 4, versículo 24. Para você entender o contexto. Esdras, fica antes de Neemias, capítulo 4, versículo 24. O que diz lá? Esdras 4, 24. Acharam aí, irmãos? Vamos ler. Vamos lá, Esdras 4, 24. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, isso até o segundo ano do reinado de Dario, rei. Então a obra o quê? Cessou, parou. Entraram com o documento lá e pararam a obra. Certo? Continua a mesma coisa aqui na prefeitura de Pinheiros, hoje. Ele vai construir a igreja, entra com o documento, para a obra. Né? Ou reclama. Então, cessou a obra. Veja bem, o diabo não pode impedir o avanço da obra de Deus. O diabo quer fazer o quê? Parar. Aí, capítulo 5, veja lá. 5 de Esdras, capítulo 1. Vamos ler aí, o que é que diz? Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava o quê? Com eles. Coisa linda, né? Parou a obra, os profetas aparecem aí, ora aparecem os profetas, e os profetas disseram assim, não é para parar não. Não é para parar. É nesse contexto aqui, 5:1, que começa eles, então, a profetizarem no meio do povo, e o povo, então, retoma a obra. Veja no versículo 5. 5:5. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Veio o decreto de Dario. Agora vamos para o capítulo 6. Capítulo 6. Versículo 14 e 15. Vamos lá juntos? 6, 14 e 15. Eu estou dando o contexto da produção profética de Ageu, para você entender. Quando ele profetizou e os resultados da sua profecia. Vamos lá. O que diz lá? 6, 14 e 15. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e terminaram segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, o quê? Rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei, o quê? Dario. Então é o seguinte,
A obra estava parada. O profeta, então, Ageu e Zacarias vão profetizar para o quê? Fazer com que a obra seja o quê? Retomada. Retomada. Então, agora nós vamos lá para o livro de Ageu para você entender. Primeira profecia está aí, nos versos de 1 a 11. De 1 a 11. Versículo 2. Diz o que aí? Ageu 1, 2. Assim fala o Senhor o quê? Dos exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser o quê? Edificada. Veja que é desculpa de crente sem vergonha. O crente não diz assim, a obra não precisa ser feita. Ele diz o quê? Não chegou ainda o quê? O tempo. Pastor, agora não, estou resolvendo uns problemas aí, mas o ano que vem eu vou me dedicar. O ano que vem eu vou me envolver. Todo mundo sabe que é crente na igreja, que a obra precisa ser o quê? Feita. Só não está na sua hora. Desculpa de crente. Não está na hora. Certo? Não está na hora. Porque está na hora agora, você está com um filho pequeno, está na hora de você ganhar dinheiro. Tá certo? Comprar seu apartamento, comprar carro. Está na hora de você conseguir ganhar dinheiro. E agora é a hora. Não está na hora desse negócio. E tem uns assim, diz, pastor, depois que eu me aposentar, eu vou trabalhar na igreja. Graças a Deus, porque tem uns aposentados aqui trabalhando. Mas sempre, já notou isso? Toda vez que a gente vai falar, vamos, irmão, vamos comprar, vamos fazer isso. Não, pastor, calma. Vamos devagar, não está na hora. Está na hora de quê, irmão? Aí veja lá o texto. O povo está dizendo, não veio ainda o tempo que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, versículo 4, leia aí, meu irmão. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Vamos parar aqui. Todo mundo aqui na bênção. Né? Eu acho interessante, aqui tinha uns irmãos que quando eles iam reformar apartamento, ou ia mudar de casa, mandavam as tranqueiras aqui para a igreja. Zé Francisco é especialista em receber tranqueira aqui, né, Zé? Jogar fora também. Tem gente que tem um filho, quebrou o brinquedo. Ah, pastor, tem uma doação aqui para a igreja. Um monte de brinquedo quebrado para o departamento infantil. Teve uma irmã que estava trocando a fiação elétrica, disse, pastor, eu quero doar os fios. Eu falei, que fio, minha irmã? Não, que eu estou trocando. Quer dizer, o que não presta para você, serve aqui para a igreja. Todo mundo em casa apainelado, todo mundo correndo para fazer o seu patrimônio, tudo. E a igreja lá o quê? Abandonada. Você acha que mudou hoje ou não? Todo mundo corre. Ninguém aqui, irmãos, está estressado, está com depressão porque está trabalhando demais na igreja, para Deus. Não tem. Quando chega aqui, chega deprimido por causa de correr atrás do vil metal. E veja o que é que diz o texto aí. Veja o que diz o texto. Versículo 6 em diante. Tendes semeado muito e recolhido o quê? Pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestir, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para pôr no saquetel furado. Significa o seguinte, vocês estão correndo, estão trabalhando, estão se matando, mas vocês vivem uma vida de insatisfação. Vivem insatisfeito. Infeliz. Porque Deus não pode abençoar um crente se ele não tem compromisso com Deus. Veja bem, irmãos, coisa material é a coisa que Deus pode dar a você, mas satisfação de alma é a coisa que nós mais precisamos. Não adianta você ganhar o mundo inteiro se você for uma pessoa infeliz. Você não está de bem com Deus, não está trabalhando na obra de Deus, não está comprometido com Deus, não está orando, não está lendo a Bíblia, não está servindo a Deus, não está desempenhando os seus dons, não está dando testemunho no trabalho. E aí vem
o que diz o Senhor dos Exércitos. Considerai o vosso passado. Sabe o que ele está dizendo assim? Lembra de onde você veio, pé rachado. Considera o teu passado. Quem foi você? Quem foi Naninha? Que hoje você está todo bonito aqui no Alto de Pinheiro, mas quem foi você? Considere o seu passado. De onde é que você veio? E ele vai dizendo assim, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria o quê? Causa. Todo mundo correndo atrás dos seus interesses, ninguém está preocupado com os interesses de Deus. Por isso, o que acontece? O céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz via seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho o quê? Das mãos. Então Deus mandou sequidão. Você acha que isso acontece hoje ou não? Esse Deus é o mesmo ou não? Aí você diz: pastor, eu estou tão consagrado e o negócio está ruim para mim, o que é que eu faço? E quando você está dedicado, está comprometido, está fazendo e o negócio está duro, alguma coisa tem, né? Irmãos, abra a sua Bíblia lá, 2 Crônicas, capítulo 15. Segunda Crônicas, capítulo 15. Às vezes o que eu estou vendo na sociedade hoje, o problema não é material, o problema é o materialismo e a secularização. Mas você está notando que o problema das pessoas hoje não é problema material. O pessoal está ficando pirado, o pessoal está ficando insatisfeito. A Organização Mundial de Saúde está dizendo já que daqui mais alguns anos, os transtornos mentais estão em primeiro lugar como causa morte no mundo. Veja, 2 Crônicas, capítulo 15, veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Esse saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis o quê? Com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote, e o que ensinasse sem a lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles o quê? Achado. Veja, irmãos, veja bem, versos 5 e 6, vamos ler juntos aí. O que diz? Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação, cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de o quê? De angústia. Abriu a porta da felicidade. Quanto mais a gente afasta de Deus, mais angústia a gente sofre, principalmente nós que somos crentes. Quanto mais a gente deixa de buscar a Deus, mais perturbações nós vamos ter, irmãos. Certo? Então, às vezes, o nosso problema não é material. Não é material. O nosso problema é de perturbação, de angústia. E você daria o dinheiro que você tem para se livrar disso. Tem muita gente que estaria disposta a gastar tudo para se livrar de angústia, de problemas. Mas veja o que aconteceu lá com Ageu. Veja o que aconteceu com Ageu. Versículo 12, a resposta a essa profecia. Esse profeta teve 100% de retorno. Vamos ver o que diz o texto lá? Vamos lá, gente. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, o que fizeram? Atenderam à voz do Senhor, seu Deus,
e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante o quê? Do Senhor. Que coisa linda, né? Poucas vezes na Bíblia você vai encontrar uma resposta tão imediata a uma profecia quanto o que está aqui. Então eu vou encerrar a aula, nós vamos para casa, porque hoje vocês vão atender o Senhor, não é isso? Podemos ir embora. Terminar a aula aqui, todo mundo sai daqui com o compromisso de atender. Foi isso que aconteceu. O profeta deu a mensagem e o povo toma a decisão. Eu quero que você entenda aqui 2 detalhes do texto. 2 detalhes. Primeiro, se a liderança não atende, o povo não vai atrás. Por isso que Deus faz a sua obra através da liderança. Deus se dirige à liderança e a liderança, eles atendem a voz de Deus. E quando a liderança atende, diz que todo o resto do povo também o quê? Atendeu. Segundo detalhe que o texto nos ensina, é que as palavras que o profeta Ageu profetizou, não foram palavras do profeta, mas o que Deus tinha mandado o quê? Dizer. E quando o povo viu que foi Deus que mandou dizer, ao invés de atacar o profeta, o que o povo faz? Temeu o Senhor. Está ligado? Lembra que teve vez que Moisés falou em nome de Deus, e o povo, ao invés de atender a Deus, de temer a Deus, o povo atacou Moisés. Atacou Josué. E aqui nós temos que entender que o profeta aqui, ele está simplesmente sendo portador, sendo boca de Deus, levando a mensagem para o povo de Deus. Agora veja que coisa linda, acontece a partir do versículo 13. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo. E aqui vem, eu queria destacar aqui, né? Algumas bênçãos. Porque quando o povo temeu e disseram, nós vamos obedecer, é como se Deus aqui retornasse, dizendo para o povo algumas coisas boas, algumas promessas. E a primeira que ele diz, versículo 13, o que diz? Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco. Diz o quê? O Senhor. Eu sou convosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então a obra foi retomada. Irmãos, nós vamos estudar hoje o livro de Sofonias no culto da noite, quando Sofonias diz, o Senhor Deus está no meio de ti, e Ele é poderoso para salvar-te, e Ele se deleitará em ti com alegria. O grande segredo, irmãos, da obra de Deus, é a presença de Deus conosco. Se Deus não estiver conosco, não adianta nada. Se Deus não estiver no culto, se Deus não estiver no empreendimento, se Deus não estiver naquilo que nós estamos fazendo, Deus é tudo para nós. E aqui ele vai colocar justamente isso. Primeira coisa que eu preciso saber na minha vida, Deus está comigo nesse negócio? Deus está conosco nesse empreendimento? Versículo 14, o que diz lá? Segunda bênção, o que diz? O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, o espírito de Josué, o espírito do resto de todo o povo. Isso aqui significa o quê? Despertamento o quê? Espiritual. É ou não é, gente? Pelo amor de Deus. Despertou o espírito, é despertamento o quê? Espiritual. Não foi despertamento econômico. Foi despertamento o quê? Espiritual. Porque o problema da obra de Deus não é dinheiro. Não são coisas materiais. A obra de Deus é uma obra espiritual. E Deus trabalha aqui no despertamento o quê? Espiritual. Despertar o espírito aqui significa que Deus move o coração desses homens, dessas pessoas, para fazerem a sua obra. Deus opera em nós tanto o querer quanto o
realizar. É Ele que desperta. Desperta. Por isso que nós temos que orar por avivamento, por isso que nós temos que orar pela presença de Deus, por isso que nós temos que fazer vigília, temos que orar todo dia, com 2 pessoas, com 15, com 20, não importa. Nós temos que estar agarrados com Deus. Não importa. E tendo a certeza que Deus está conosco. Deus é o Deus da igreja de Pinheiros, Deus é o Deus do povo de Pinheiros, Deus está aqui conosco. E Ele vai trabalhar esse despertamento, Ele vai levantar as pessoas. E aí, meus amados irmãos, quando o povo é despertado, o que é que diz aí? Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Seu Deus. Essa expressão Senhor dos Exércitos aparece aí umas 15 vezes nesse livro. Porque quando é usado esse nome, Senhor Deus dos Exércitos, Deus dos Exércitos está presente principalmente nesses momentos de empreendimentos. Tá certo? Nós